Nós vamos respirar bem profundamente, sentindo toda esta energia, a energia do Hospital Santa Cruz, do Pingo de Luz. Nós vamos, nesse momento, sentindo a presença de Eliamar e todos os mentores amigos do Pingo de Luz, Luiz, e que possamos sentir todos os irmãos que estudam junto conosco, todos esses espíritos, que emanados buscamos a nossa evolução, a nossa compreensão, o autoconhecimento. Que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Jesus. Fé é só soltar o controle da vida. Diante dos momentos de dor na tua existência, guarda contigo a certeza de que não existem problemas sem solução. Ora a Deus, rogando as forças que te faltam e continua, dia após dia, guardando a certeza de que a tua coragem de caminhar com fé já é uma parcela considerável no rumo da vitória e da libertação. Forte, né? Uhum. Algo a dizer? Isso nós temos, fé. Nós temos, né, Vera? Temos. Nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Mostarda. Sabe por que nós temos? Porque assim, ó, a gente, acho que assim, eu entendo o que a Vera quer dizer. A gente já passou daquela fase de falar assim, Deus resolve aí. Sim, passamos. A gente já compreendeu que a gente que vai andar, mas a gente não precisa andar sozinho. A gente pode ter a força de quem está do nosso lado e a força de Deus. Mas a gente vai caminhar. Mas a força de Deus é a força de quem está do nosso lado. É, porque é assim que ele se representa. Deus não vai aparecer na nossa frente e falar assim, vem cá que eu te dou a mão. Ele vai falar para alguém aparecer na frente. Alguém te falar assim, né? Você falar, eu não tô bem, então vem cá, vamos fazer isso aqui, vamos. Tem aquela história, né, do cara na enchente, né? Começou a chover, chover muito. Mandou barco, mandou... Isso. Mandou um monte de gente de barco. Você não quis pegar, não quis aceitar minha ajuda. Você tá querendo o quê? Ele desça. Ele... Queria pegar no colo. Eu tô criando o planeta, meu chapa. Eu tenho mais coisa para fazer. Você não sabe disso, não? Tem uns anjos aqui que resolvem, certo? Os fios quer falar de fé e nego velho adora falar de fé. Fé é sentir Deus. E nós sentimos Deus. Todos os momentos. Principalmente na vibração. A gente sente a presença de Deus. Isso que eu ia falar. Se a gente não tivesse fé e não sentisse Deus, a gente não estava aqui estudando, fazendo as vibrações, não é? Eu acho que... Sabe qual que eu acho que é o desafio? É a gente ter fé e sentir Deus nos momentos em que a coisa tá preta. Sim. Essa é a nossa É dificuldade. verdade. Porque nessa segurar hora... a barra com os ensinamentos que a gente teve. É Que a verdade. gente passa por umas circunstâncias que dá vontade de... É nessa hora que a gente fala assim, ó... Tá vendo? Eu tô passando por essa dificuldade, só tem meu passo na areia, né? Não. A gente está sendo carregado. Tá sendo carregado. Carregado. Mas a gente não tem fé sobre isso, nesse momento, né? Não tô dizendo que... Não tô dizendo que a gente não tenha fé. Mas Ela nesse diminui. momento a gente esquece da fé para focar no problema, né? Um dia a gente vai crescer o suficiente para a gente não focar no problema. Não ter o desespero, né? Nem começar a se desesperar, já passar reto por isso. Mas olha, eu vou falar uma coisa que a gente pense, né? Quem de nós, hoje em dia, já não fica pouco tempo no desespero e logo pensa na fé, logo pensa em Deus, logo pede ajuda, não é verdade?
E quando a gente Exato. pede ajuda, significa que a fé está falando mais alto que o desespero, né? É. Porque a gente teve a capacidade de parar, raciocinar e falar assim, neste momento eu preciso de ajuda, e pede ajuda, né? Não para as pessoas, mas para Deus, né? Que Deus envia seus emissários para nos ajudar, né? É assim, aquela coisa, né? Como que eu falo isso para Deus? Deus, preciso de força, preciso de eu me achar, me fortalecer para buscar esse caminho. A gente não pode ser, né, na hora de fazer esse tipo de análise, ser sim ou não. Eu tenho fé ou não tenho fé? Eu posso fazer isso para medir o que eu sou. Sabe como que a gente costuma, como é bom a gente medir, a gente perceber o nosso crescimento é quanto tempo permaneci em desespero? A gente vai perceber que dia a dia esse tempo vai diminuindo. Significa que nós estamos crescendo. Fé é a capacidade de entrar em contato com essa força maior que existe no universo, que nos coloca para cima, que nos fortalece no otimismo e nos concede paz na alma. Fé é uma comunhão com o Criador que nos deixa em condições de nos mantermos de pé diante dos embates de cada dia. A fé é uma energia interior e quem aprende a manejá-la consegue o que deseja. Quando farta a fé, Musanfinho, farta tudo. Farta combustível para viver, farta alimento para a alma. Porque a gente vai desistir, né? É. E A gente falta se entrega ao desespero, né? Você sabe por que falta combustível? Porque a gente tem o combustível para passar por aquilo. Mas a gente gasta esse combustível, essa energia, no desespero, olhando para a dificuldade e não para aquilo que a gente precisa fazer para vencê-la, né? É. Quer saber, Fio, como ter fé? Tem jeito sim. Primeiro é saber que todos fomos criados com ela, como uma semente que precisa de cultivo para brotar. Depois é começar a cuidar da sementinha. E como cuidar, Fio? Nós cuida da fé quando educamos algumas atitudes. É preciso então saber o que impede essa força de expandir e iluminar. Vamos pensar nisso? É legal, né? A partir do momento que a gente sabe, começa a educar as atitudes, a gente está se conhecendo. Uhum. Quer falar? Que você anotou aí? Para a fé, eu notei esses 4 próximos parágrafos, né? Uhum. Para a fé florescer, é preciso não querer controlar tudo na vida, aceitar que tudo que acontece tem uma razão de ser e que tudo pode ser melhorado. Essa é o que me pega pelo pé, porque eu quero controlar tudo na minha vida e não. Vocês também são assim ou não? Aham. Eu Eu sou. Eu luto com isso Eu já diariamente. diminuí. Porque a gente tem coisa que não tem controle. E quando você perde o controle, você se desespera. Não sei por quê. É por isso que eu acho que eu gosto tanto da planilha Excel, né? Que faz um monte de controle, Planilha. tudo planilhado. Vamos lá. Quando nós sai do controle da vida, Deus toma conta e as coisas acontecem. É verdade. Quando nós aceita, Deus age a nosso favor e mostra opções de solução. Que enquanto a gente não aceita, a gente está brigando com o problema, né? É. E quando a gente briga com o problema, a gente não está preocupado em olhar a solução. É aquela questão, né? Eu falei até no acolhimento de amor, né? Das fases que a pessoa com câncer passa até começar a procurar primeiro a negação, depois a revolta, depois a barganha. A gente passa por isso a cada problema que a gente vivencia. E somente quando a gente aceita e começa a procurar a solução é que elas começam a se resolver. Até lá é só gasto de energia à toa, né? Quando nós acredita que tudo pode melhorar, Deus multiplica o nosso otimismo para trabalhar e achar a estrada do aprimoramento.
A gente acredita que bora, tá difícil, mas bora, não tem jeito não. É isso que nos espera, bora. E vai. Trabalhar a aceitação, né? Que É. aceitação? A gente tem que trabalhar a aceitação de que, embora as coisas estejam ruins, elas podem piorar antes de melhorar. Elas podem ficar um pouco pior. Podem, sempre pode, mas a gente sempre fica olhando assim, daqui é para melhor, daqui é para melhor. Tá bom, a gente precisa ter otimismo. A gente precisa ter otimismo e buscar isso. Mas a gente tem que aceitar que às vezes a gente não chegou no fim do poço ainda, né? No fundo do poço. A fé é uma força que move, eleva e transforma. Quem a desenvolve tem tudo, porque está em comunhão com o Pai que tudo pode. A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos assim nas pequenas coisas que nas grandes. Muito legalzinho esse capítulo, né? Traz um acolhimento. Fé é uma coisa difícil da gente explicar, de a gente entender, né? Como É sentir, né? É que nem a gratidão. Não esqueci da gratidão, não, tá? Até o final de semana eu vejo lá. Prometo. Capítulo 38. Viver não é um fardo. É um fardo? Um dia vamos cobrar de alguém ou de nós mesmos tudo aquilo que hoje fazemos com insatisfação e que se torna pesado para nós. Isso acontece? Quando a gente não aceita as coisas, torna-se um fardo. Um dia vamos cobrar de alguém ou de nós mesmos tudo aquilo que hoje fazemos com insatisfação e que se torna pesado para nós. Mas assim, coitado do outro que você vai cobrar, né? Ele sabe que você estava fazendo com insatisfação? Ah, ele me obrigou. Ah, tá. Mas ele consegue pensar nisso? É questão da responsabilidade, né? Né? A responsabilidade é minha e eu dou ela para quem quiser também. Jesus amado. É que nem a culpa. Que nem culpa. Responsabilidade, culpa, tá bom o negócio, hein? Tudo aquilo que não é bom, é macaquinho põe nas costas do outro. A gente quer transferir. A gente passa em frente. É isso aí. É. E Fio, pergunta para nego velho. Por que viver parece um constante fardo? Viver não é um fardo. A forma como que se vive é que pode se tornar um peso. Isso daqui eu anotei. É muito verdade, né? Porque às vezes você está passando por um problema muito difícil. E você está lá decaído, de cabeça baixa por causa daquele problema. Aí você encontra uma pessoa que está passando pelo mesmo problema que você, mas está sorridente, vivendo a vida, resolvendo as coisas, né? Principalmente na questão de doença, não é verdade? Por exemplo, a Valéria, a gente vai toda hora no hospital lá, e as pessoas que estão lá, todas têm câncer. Né? As pessoas que não os acompanham, mas as pessoas que estão todas têm câncer. Mas você vê uma que está só, cabeça baixa. Ah, mas você vê também mulheres lindas, né? Tem outras que você vê, a pessoa tá lá, mas ela tá mais radiante do que os acompanhantes, né? É verdade, assim, toda arrumada, toda no sal. Por que sal. a diferença? Tem câncer, será que estão com problemas diferentes? Não, todas têm câncer, mas a forma como você enxerga as coisas é que faz a diferença, né? Pode te derrubar ou pode te levantar. Aquilo que foi falado, você mesmo falou, você tem o seu tempo, N fatores, né? Eu não estou querendo explicar ou justificar ou condenar, mas simplesmente mostrar o seguinte, né? Depende da forma como a gente encara as coisas, para a gente sofrer. Dizem, né, que a dor é obrigatória, o sofrimento é opcional, a gente que escolhe. Fardo é quando morre dentro de nós aquilo que nos mantinha vivo. E quando perdemos a esperança de que dias melhores podem acontecer. E quando não acreditamos...
É quando. É quando não acreditamos que podemos vencer uma imperfeição que nos atormenta. Ó, tá vendo só? Essa daqui é a reforma íntima nos modelos da disciplina e da obrigação. Tem né? que ser. Tem que ser. E aí você se convence que você tem que vencer aqueles defeitos que você encontrou dentro de si. E como você não está conseguindo, É um fardo. vira um fardo. Reforma íntima vira um fardo. Então a gente se enxerga de forma diferente, né? Olha, que bom que eu encontrei isso que eu posso melhorar. E eu vou trabalhar para isso. Ser mais leve, né? Trazer essa leveza para a vida. É quando o medo de perder é maior que a crença nas vitórias. Esse daqui também é outra coisa que Você anotou? eu anotei. Por quê? A gente vive com medo. Medo de que não vai dar, medo que não vai conseguir. Sabe, a gente nem tentou, mas a gente vive com medo. Agora, porque a gente é um pessimista nato, né? Mas se você vira um otimista, as coisas deixam de ser um fardo para você. É quando não temos mais um pingo de ânimo para realizar algo de útil. De fato, viver está muito difícil para as almas sem fé e sem conexão com a sua força divina. Isso aqui é uma grande verdade, gente, porque aquele que não acredita em Deus, que não tem nada, nenhuma energia, vamos lá, falar de energia, que não acredita, vai ter dificuldade. Por quê? Essa semana as pessoas estavam falando, eu estava vendo alguns comentários na TV, e eles sentiram que foi uma semana muito tensa, muito densa, muito dura. E aí, não adianta falar de alinhamentos de planetas, essas coisas todas. Primeiro que eu não entendo, então não vou conseguir explanar. Mas é o quê? Quando a gente vai se desesperando, né? O nível das pessoas vão se desesperando, aqueles que não acreditam, aí acontece, essa atmosfera vai sendo cada vez mais suja, vamos dizer assim, entre aspas. Vai pesando mais, e as coisas vão se acumulando. A gente está trabalhando no negativo, vai sempre se acumular, não vai mudar. Então, se você não tem essa fé, se você não se alimenta disso, se você não acredita, né, tá acontecendo porque precisava passar, tá acontecendo, aí as coisas vão se dificultando. E aí onde vem os desesperos, as revoltas, onde vem os suicídios. Aonde as pessoas acabam ultrapassando os seus limites. Onde vem a briga, a polarização, tudo isso vem disso. E se o Fio perguntar para nego velho qual a doença que mais transforma a existência em um fardo, nego não tem dúvida de dizer que é o egoísmo. Pensar demais a vida aumenta o peso de existir. Viver não é um fardo. Viver é preencher o campo afetivo de luz e de paz. Não podemos confundir o fardo das provas com o fardo da desistência. Isso é interessante, não é verdade? O fardo das provas a gente tem, cada um com a sua cruz. E às vezes a gente ainda quer trocar de cruz, né? Quer, amiguinho, amiga, vamos trocar? Pega a minha, pega a sua. Né? E a gente sempre acha que a cruz que está do lado é mais leve, né? Mas a gente só vê um pouquinho do outro, né? Que nem que a gente fica... Tem uma historinha dessa da cruz, de carregar a cruz, né? Que vocês devem conhecer, que a pessoa achou que a cruz dela estava muito pesada, então pediu que ela pudesse escolher outra cruz. Então, então puseram lá um monte de cruz, e ela foi pegando essa é pesada. Aí ela pegou e falou, essa aqui tá boa, essa aqui eu consigo carregar. Aí, então, disseram para ela, essa é a sua mesmo. Você tornou a pegar a sua. Quer dizer que ninguém
Deus não dá o fardo maior do que a gente pode carregar mesmo. E eu E quando- conheço a... Desculpa. Pode falar, Glaucia. Pode falar. Eu conheço uma que também que estavam numa peregrinação e trocaram, estavam carregando as cruzes, aí trocaram, falaram, não, me dá uma menor. Aí quando chegou lá num penhasco, algum lugar, usaram a cruz para a cruz era necessária. Só que como a dele, ele acabou pegando uma menor do que seria, ele não conseguia atravessar o penhasco porque a cruz, quer dizer, a cruz Ficou para trás. é, O negócio é a gente andar com a cruz que foi designada para nós, não é? É. O fardo das provas nós suportamos, já o da desistência é uma infeliz escolha. É. Porque o fardo das provas, as provas estão no ponto que a gente pode aguentar. Mas quando a gente faz toda aquela desistência, é porque a gente está abrindo mão daquilo que a gente poderia. E aí, quando ele fala que essa infeliz escolha, é porque vai ficar na nossa consciência. E quando a gente se vê frente a frente, quando só estivermos em perispírito, aí onde vai pegar. Porque aí a gente não vai ter toda essa pressão que a gente tem aqui na Terra, a gente vai ver que a gente poderia ter andado. E a gente desistiu. E quando a gente fala disso, eu gosto de frisar muito. Porque assim, eu achei legal o que a Mônica falou. Todo mundo sempre diz assim, quando tem um casal que está para se separar, vão todo mundo lá buscar a passagem do Evangelho. E todo mundo fala, tem o mesmo dizer, não vou me separar, vou ficar ali até o final para pagar tudo. A gente está pagando alguma coisa quando a gente está do lado de alguém que a gente não ama? A gente está arrumando a gente está arrumando mais confusão para a gente mesmo, não é verdade? É verdade. Porque a gente não tem amor, a gente não vai conviver no 100%, né? Também, às vezes, de repente, o que a gente tinha que pagar com essa pessoa acabou, passou. Pagou, né? Pagou, né? Já paguei. Já paguei. Vamos embora. Fecha a conta, vamos embora. Essa conta eu já acertei, né? Veio o próximo. Pagamento, mas esse pagamento também não pode ser reclamando diariamente. Tem que ter uma aceitação também, senão não resolve nada, né? Não, assim, Porque todo mundo pensa que estar do lado é pagar a dívida. Não, pagar a dívida é aceitar. E se tu tá do lado querendo matar a criatura de Deus, não Imagina, você fica com aquela cara de bonita assim, ó, o tempo inteiro, mas o pensamento vai matando a pessoa. Você tá prejudicando. Porque Jesus já falava, né? Não pequeis por pensamentos e Missões. palavras. Então, o pensamento também é... Pode falar, Solange, desculpa. Eu posso dar um exemplo vivo disso. Os meus pais. Minha mãe é kardecista, meu pai não era nada. Viveram 50 anos casados, eram cão e gato, brigavam todos os dias. Era uma sandice a relação, porque a minha mãe achava que ela iria suportar essa encarnação para não voltar com ele nunca mais. Mas ela pegava com ele, olha, era um campo de guerra, 50 anos casados. E aí, né, a gente compara isso, a gente sabe disso porque o homem pensa dessa forma. Uma pessoa cometeu um erro aqui, virou um criminoso, colocam ele numa prisão, não é verdade? Mas só colocar ele na prisão, ele está mudando alguma coisa? É claro que não. E viver com uma pessoa com que você não gosta, com um pensamento de eu não gosto dessa pessoa, é a mesma coisa que estar numa prisão. Sim. A pessoa não tem liberdade. Mas ninguém começa a viver com uma pessoa que não gosta. Geralmente, não, as pessoas vão... a pessoa quando começa a viver com ela, não é? E aí, com o passar dos anos, dos séculos, sei lá de quanto tempo... Dos séculos é bom. Dos séculos é bom, Ledinho. Vai diluindo, sei lá o que vai acontecendo, mas alguma coisa acontece.
Das Não, bregas. não é porque você foi morar, casou com uma pessoa, não gosto dele, vou casar, porque é meu karma. Não, a gente gosta quando a gente casa, e gosta muito. Ou se ilude, né? Também. Nossa, aquele. Meu príncipe. Meu príncipe, minha princesa. Virou Olha sapo. só. Nossa. Ó, o que não tá bem no relacionamento, Vai melhorar. quando a gente casar, melhora, porque ele vai mudar. Melhora. Triste ilusão. Nem ele, nem eu, né? Virou um sapo e virou como que é? Sabe, o cara é feinho, mas tudo bem, ele é tão bonzinho. Chegando lá, vou dar um beijo, ele vai virar o príncipe, né? Vai dar o beijo, o cara vira o príncipe, a mulher vira uma sapa, né? Então, Então, como que é? A Fiona, vira Fiona. então. Ó, você vê só, o Shrek é legal por causa disso, né? Assistir Shrek, Quando todo mundo achava, né? Ela virava a Fiona à noite e... Ela é princesa, a princesa à noite e a Fiona de dia, né? E aí, quando deu o beijo lá, todo mundo achou que ela ia se transformar em princesa, ela virou a Fiona. Como nós somos? Acho que eu tô mais pra Fiona, mas tá tudo certo. Tudo certo. E aí terminou. Não, o respeito do fardo das provas, o mestre afirmou: o meu fardo é leve. Que Jesus nos proteja e abençoe com muita vida. Porque, pelo que a gente sabe, o que a gente sabe de Jesus, se nós estivéssemos no lugar dele, o fardo seria leve? Não. Não. E por que Jesus afirma que o fardo dele era leve? Porque ele Ele tava aceitou na fé. Porque ele aceitou Ele aceitou por amor. por amor. Então. Fé, Olha, fé no Pai. faremos a lição 39 e vamos preparar a 40. Deixa eu ver. Isso. 39, ajude Deus a te ajudar. Ajude a Deus a te ajudar, é verdade. A gente precisa ajudar a Deus a nos ajudar. Porque sempre Ele quer ajudar, mas a gente não coopera muito. E a meditação de libertação da angústia, tá? Tá. E não é que a gente está chegando no final do livro? Olha, Aí vem as perguntas, né? as perguntas, vamos pensar se todo mundo quer fazer, se tem necessidade, se a gente passa. Eu acho que tem que. Vamos fazer, amor. A gente termina com tudo. Aí vai pergunta por pergunta. Alguém tem alguma coisa a comentar? A gente só não vai ler as perguntas. Não vamos ler as perguntas. A gente vai comentando de cada pergunta se alguém tem algum comentário ou não. Às vezes tá tão na cara que não precisa fazer, né? Então tá bom.